Ora, bom dia a todos. Bem-vindos à sessão 4 do Workshop de Desenvolvimento Tático da Base ao Topo, em que iremos abordar, portanto, algumas das principais combinações táticas do serviço e da resposta, portanto, do início do ponto, que é, como nós sabemos todos, não é? Portanto, um dos momentos, se calhar o momento mais importante, não é? Portanto, ao nível do ténis competitivo, não é? Portanto, a forma como nós entramos no ponto vai ser decisiva para aquilo que conseguimos fazer durante o mesmo e depois a médio prazo decisiva também para os resultados, não é? Portanto, ao nível do jogo em causa. Nós já tínhamos falado, na última sessão, tivemos a falar sobre os diferentes níveis de desenvolvimento tático, não é? Níveis, fases de desenvolvimento tático e o enquadramento das mesmas em relação às fases da matriz. Portanto, esta situação que nós vamos falar agora, as situações que vamos falar agora, enquadram-se num nível 2, não é? Portanto, desenvolvimento tático, ou seja, depois dos princípios gerais, desenvolvimento dos princípios gerais, que grande parte deles foram apresentados pelo Hugo Slim, na sessão 3, do sub-10, não é? Portanto, em relação ao trabalho no sub-10. Nós entramos num tipo de trabalho mais específico relacionado com as situações de jogo. E dentro deste trabalho, né, portanto, nós devemos tentar desenvolver as situações principais e principalmente as situações que vão criar, criar bases, não é? Portanto, para os jogadores depois mais à frente poderem ter um leque, não é? Portanto, mais vasto de capacidade de decisão e de desenvolvimento de outras situações mais avançadas também. Portanto, um dos aspectos fundamentais nesta idade, não é? Portanto, nesta idade, nesta fase, é desenvolver as situações de jogo, mas desenvolver também os aspectos que estão por trás das mesmas. Ou seja, em simultâneo com uma situação de ataque, uma situação em que o jogador vai à rede, não é? Portanto, temos que fazer um approach, um primeiro volley, nós devemos estar a tentar melhorar, não é? Portanto, os aspectos todos que nós já trabalhámos antes, mas que vamos continuar a trabalhar para melhorar esses aspectos, como seja, por exemplo, o split step, não é? Portanto, a qualidade do primeiro vôlei, não é? Portanto, os elementos técnicos, físicos, não é? Portanto, e mentais que vão ajudar a que essa situação tática seja manifestada de uma forma, ou seja, com maior qualidade, está bem? Portanto, nós ao longo desta apresentação vamos falar da próxima apresentação, vamos falar sobre alguns destes aspectos, ou seja, vamos falar sobre alguns dos padrões e vamos falar também acerca dos aspectos que servem por base, que servem de base, não é? Portanto, para conseguirmos desenvolver para que os alunos e atletas consigam realizar estas situações táticas com qualidade. Nós já falámos um pouco sobre isto na altura do primeiro workshop do Base ao Topo, sobre os princípios, em que abordámos a forma como nós, no fundo, desenvolvemos a matriz, né? Portanto, mas nesta apresentação e neste workshop sobre tática é relevante voltarmos a falar sobre esse assunto. Um dos aspectos que é extremamente relevante quando falamos de tática, às vezes há algumas confusões em relação à tática e estratégia. Como disse, elas cruzam-se um pouco, mas são diferentes no seu conceito, não é? Portanto, a tática, se nós falamos no caso específico do ténis, não é? Portanto, a tática seriam as ligações de duas bolas ou três bolas que nós estamos a falar, ou seja, é o instrumento, não é? São os diversos instrumentos que estão à nossa disposição do ponto de vista de execução, não é? Portanto, de trabalho. A estratégia será a forma como nós organizamos esses instrumentos para atingir um determinado fim. Não é? Portanto, ou seja, elementos táticos, não é? Portanto, relacionados com o ténis, não é? Portanto, em relação à situação de serviço, que é o que vamos ver a seguir, não é? Portanto, são os diversos elementos que compõem, não é? Portanto, a tática, as diferentes combinações, não é? Portanto, relacionadas com os aspectos táticos. Depois, a estratégia é como é que eu vou mexer nestes elementos, como é que nós vamos pegar nesses elementos e ajustá-los, não é? Portanto, de acordo com o adversário que temos à frente, de acordo com, não é? Portanto, com a estrutura, muito relacionado com aquilo que nós falámos na sessão 2, no final da sessão 2, em relação à análise SWOT, não é? Portanto, e a capacidade para nós realmente definirmos uma estratégia, não é? Portanto, para tentar atingir um determinado fim. Essa estratégia vai ser composta por vários elementos táticos. Não é? Portanto, um elemento tático, não é? Portanto, cada vez que tens a oportunidade,
procura o teu ponto mais forte e ataca o ponto mais fraco do adversário. Não é? Portanto, a estratégia será como é que eu vou conseguir criar as situações de jogo de modo a que essa bola se consiga acontecer, conseguimos que essa bola aconteça, não é? Portanto, com maior frequência. Não é? Portanto, portanto, em grande parte é a diferença, não é? Portanto, nós falamos, quando falamos de tática ou quando falamos de estratégia. A tática mais o elemento, não é? Portanto, a estratégia mais a combinação e a forma como nós arranjamos estes elementos com um determinado objetivo. Não é? Portanto, como é que nós conseguimos? Não é? Como é que nós vamos conseguir chegar a este resultado? Não é? Portanto, em termos de definição de tática e estratégia. Não é? Portanto, obviamente que em termos de planeamento, de preparação, não é? Portanto, de um jogo, o que nós queremos, não é? Portanto, é garantir sempre que a estratégia está definida de modo a que nós consigamos ter o máximo de eficácia com o mínimo de esforço, não é? Portanto, e despendendo menos os menores recursos possíveis, não é? Portanto, isto será geral a qualquer área, não é? Portanto, mas aqui aplicado mais especificamente ao ténis. Portanto, aqui um slide que nós já apresentámos há bocado, ou seja, há alguns na sessão 2. Portanto, quais os padrões de base, não é? Portanto, mais importante a desenvolver quando nós estamos a falar de ténis de alto rendimento. Portanto, o que é que nós queremos insistir nesta fase? Eu volto a relembrar, não é? Portanto, esta fase das situações de jogo, obviamente que vai acompanhar o atleta sempre, mas começa-se a trabalhar a partir do momento em que ele já tem as bases dos princípios básicos, não é? Táticos básicos, e as bases, obviamente, do ponto de vista técnico-tático também para conseguir executar as mesmas. Não é? Portanto, e dentro desta ideia será num percurso ideal, isto irá acontecer, não é? Portanto, entre os 11 e os 14 anos, mais ou menos, um bocadinho mais cedo, um bocadinho mais tarde, mas anda à volta destas faixas, não é? Portanto, desta faixa etária, em relação ao seu desenvolvimento. Portanto, quais os padrões de base mais importantes de desenvolver, não é? Na perspectiva de médio e longo prazo. E depois, o outro aspecto fundamental, porque o jogador não está completo neste período ainda, do ponto de vista técnico e técnico-tático, não é? Portanto, e físico ainda mais, não é? Portanto, quais elementos técnico-táticos físicos, não é? Portanto, desenvolver, de modo que o jogador possa vir realizar os mesmos com eficácia. Não vamos falar tanto sobre os aspectos mentais, porque o workshop mental, sobre o treino mental, nós ainda vamos, desenvolvimento mental, vamos falar ainda, vai ser o próximo workshop, de modo que vamos incidir também mais sobre a parte técnico-tática e física, e alguns elementos importantes para esse desenvolvimento. Relativamente à parte mental, não é? Portanto, há questões, obviamente, que vão se desenvolver ao longo do tempo, tal como, não é? Portanto, mas há períodos em que também vai ser mais importante nós darmos um ou outro aspecto, não é? Portanto, nós iremos depois também falar um pouco sobre isto, como eu disse, no próximo workshop, a iniciar-se, não é? Portanto, no próximo workshop, ou seja, no workshop sobre o desenvolvimento mental. Portanto, entrando nos padrões principais, não é? Portanto, aqueles que nós consideramos padrões principais de serviço e segunda bola, não é? Portanto, um dos padrões fundamentais será o serviço aberto e a segunda bola aberta, não é? Portanto, já foi um dos exemplos que nós vimos na última, na última nação 2, não é? Portanto, nação 2 deste workshop. Iremos ver mais algumas aqui, não é? Portanto, serviço rede, não é? Portanto, com aberto, portanto, também uma ideia, não é? Portanto, mas com subida à rede, abrindo o corte, isto funciona mais como surpresa, não é? Portanto, porque quando nós abrimos o serviço também damos mais espaço para que o jogador consiga fazer passing shots. Portanto, serviço rede com segunda bola na mudança de batimento, ou seja, é uma das situações, ou seja, garantir que o jogador na resposta e na bola a seguir à resposta está a fazer batimentos diferentes. Isto garante com que não haja nunca um ganho, uma construção de confiança, digamos assim, não é? Portanto, num dos batimentos. O jogador faz um batimento de um lado e é obrigado a fazer o mesmo batimento do lado contrário, ou seja, o outro batimento do lado contrário, garantindo que está, ou seja, a mão, digamos assim, ao próprio batimento, portanto, vai ser mais difícil de apanhar. Serviço ao corpo, não é? Portanto, tentando criar uma bola mais lenta e mais centralizada, de modo a que o jogador que serve depois consiga começar o ponto a dominar, não é? Portanto, isto funciona melhor em pisos rápidos, não só, mas funciona melhor em pisos rápidos, quando conseguimos realmente com que a bola entre sobre o corpo, porque obviamente que o adversário vai estar também preparado e tentando tirar o corpo da bola, não é? Portanto, de modo a conseguir executar um batimento mais limpo. Serviço do ponto mais fraco e ataque do ponto mais forte do ponto mais fraco. Tem também uma ideia do serviço ao corpo, não é? Portanto, mas quando há um lado
diferente, não é? Portanto, do ponto de vista da resposta. À medida que o nível vai subindo, os lados podem ser mais idênticos, não é? Portanto, há sempre diferenças, obviamente, mas podem ser mais idênticos, não é? Portanto, de modo que o serviço ao corpo também vai ganhando mais relevância em determinadas alturas. Portanto, aqui são algumas situações, né, de padrões de serviço e segunda bola. Basicamente seriam com base num serviço aberto, né, serviço aberto, segunda bola aberta. Pode ser um serviço aberto e a segunda bola em contrapé se o jogador tiver já, né, portanto temos movimentação mais numa zona mais central. O serviço ao T, né, portanto ao meio, ao centro do terreno, né, portanto, em que normalmente a resposta vem mais central, né, portanto, e facilita, em certa forma, a entrada na rede se a bola vier mais lenta, não é? Portanto, o problema quando a bola não é tão lenta é que apanha o jogador um pouco mais atrás, e se apanha o jogador um pouco mais atrás, torna-se mais difícil fazer um primeiro vôlei, fazer um vôlei, ou o vôlei tem de ser um pouco mais alto, dando mais oportunidade ao jogador que responde, depois fazer um passing shot. Mas é uma bola que fecha mais o corte no serviço OT. Se vier mais lenta, também dá a oportunidade do jogador ir à procura do seu ponto mais forte, não é? E começar imediatamente o seu ponto mais fraco. E depois a base do serviço ao corpo, não é? Portanto, que a ideia é essa, precisamente que a bola venha mais lenta e que permita, não é? Portanto, começar a atacar e começar a dominar o ponto, não é? Portanto, com base nestes três tipos de serviço, não é? Portanto, principalmente, não é? Portanto, nesta fase é o que devemos fazer, tentar que os jogadores, obviamente, antes disso tenham domínio da execução técnica que lhes permite fazer o serviço em slice, fazer o serviço em kick, fazer serviços chapados, domínio de direção, não é? Portanto, e conseguindo estes diferentes domínios ao nível do serviço, torna-se mais fácil depois ter oportunidades do ponto de vista tático, não é? Portanto, para conseguir executar determinado tipo de padrões quando falamos de serviço. Serviço equilibrador, aqui variação à martinha é um dos exemplos que vamos dar ali, isto na ideia de variação, não é? Portanto, qualquer padrão que um jogador tenha, convém que tenha sempre uma variação, já falámos sobre isso também na sessão 2, uma variação de cerca de 25, 20 a 30%. Não é? Portanto, ou seja, em cada 10 bolas nós podemos executar cerca de 7 bolas dentro do padrão, não é? Portanto, devemos manter cerca de 3 bolas extra padrão, não é? Portanto, como fator de surpresa, de modo a que o adversário não saiba nunca exatamente o que é que nós vamos executar. Não é? Portanto, caso contrário, começamos a ser demasiado previsíveis, não é? Portanto, e isso depois vai ter consequências negativas em termos de resultado desses mesmos padrões, às vezes não na qualidade do padrão em si, mas apenas porque o jogador já sabe o que é que vamos fazer. Mas aqui uma das situações, que foi também uma das situações que nós vimos anteriormente, o Silic com o Zverev, vamos ver aqui do ponto de vista do Silic, não é? Portanto, o Silic a servir, desculpem, o Silic a servir aberto, não é? Portanto, com a resposta do Zverev a seguir bola aberta, segunda bola aberta, depois ele decide vir para a rede e acaba por levar o passing shot do Zverev. Portanto, este serviço, não é? Portanto, tira o jogador para fora do corte. Normalmente nós dizemos que o serviço aberto para considerar que realmente seja um serviço aberto e não um serviço ao corpo, tem de, vou parar aqui só, tem de tirar, vou parar neste momento aqui, portanto, basicamente, o ressalto da bola, não é? Portanto, tem de o ponto de impacto ser mais afastado do que a linha de pares. Não é? Portanto, se o jogador tiver o ponto de impacto mais afastado da linha de pares, estamos a considerar um bom serviço aberto. Tudo aquilo que seja nesta zona, não é? Portanto, ou nesta zona, quando for o serviço OT, basicamente o jogador com um passo lateral, não é? Portanto, consegue chegar a uma situação em que consegue realmente bater a bola com eficácia. Portanto, nós queremos que os serviços, quando sejam colocados a determinadas zonas, realmente procurem esta saída do jogador, este ressalto para fora, quando se fala de serviço aberto, não é? Ressalto para fora da linha lateral de pares, não é? Portanto, de modo a que tenha mais campo aberto do lado contrário para conseguir fazer aquilo que se entende, não é? Portanto, nesta bola. Portanto, serviço e segunda bola aberta. Aqui, mesmo exemplo, quem tem feminino, a Serena, não é? Portanto, à procura do mesmo. Não é? O serviço mais aberto, não é? Aqui mais quicado, porque devido à esquerda há uma mão da Soares Navarro, não é? Portanto, procurando uma resposta mais atrasada, digamos assim, mais atrás. Continua à procura dentro do ponto, aqui não estamos a falar mais do serviço de resposta, mas aqui podemos analisar o ponto todo, obviamente. Não é? Portanto, sempre com situações com maior insistência do lado esquerdo e abertura do lado direito. Não é? Portanto, fazendo com que a jogadora realmente com 2-1 e com 3-1
do lado esquerdo da adversária, não é? Portanto, tentando com que a direita seja batida apenas em movimento. Nós depois vamos ver isto melhor. Portanto, serviço em kick obriga a jogador a ir um pouco mais atrás, com abertura para o lado contrário, automaticamente. Ganha o domínio do ponto, não é? Portanto, a seguir, não é? Portanto, faz duas na esquerda, uma mais coisa, aliás, desculpem, três na esquerda, nesta primeira, e abre a seguir, não é? Na direita, um ponto mais forte. Volta novamente a insistir na esquerda, não é? E abre na direita, não é? Portanto, consegue a bola de controle para depois conseguir insistir, não é? Neste caso, para mover a outra sobre o ponto mais forte. Não é? Portanto, não iremos ver isso quando falarmos do fundo do quarto. Portanto, mas o início do ponto, não é? Portanto, com serviço mais quicado, com serviço mais arqueado, tirando a mesma adversária para fora do campo e procurando, porque o jogador esquerdo dá uma mão, não é? Portanto, torna-se mais difícil a resposta a bolas mais altas. Já falámos sobre isso na sessão no workshop sobre técnica. Não é? Portanto, o que significa que o jogador, ao entra para dentro do campo para responder, normalmente ou sai mais para fora, não é? Neste tipo de bola, ou então responde em slice, como acontece muito com o Wawrinka, não é? Portanto, e com o Federer, quando a bola vem mais levantada sobre a esquerda e qualquer jogador praticamente com a esquerda à uma mão. Portanto, é uma situação idêntica àquela que nós vimos há bocado. Aqui, a mesma ideia do Federer a fazer, mas com serviço rede, portanto, com o serviço aberto. Um serviço aberto, né, na direita de Djokovic e a entrada na rede, né, portanto, para o vôlei para o espaço aberto. Este é um serviço, é um tipo de padrão que normalmente funciona mais por surpresa, né, portanto, quando existe o fator surpresa, porque na situação em que nós abrimos o campo, não é? Portanto, em que fazemos uma abertura de campo e vimos para a rede, neste caso, não é? Portanto, Djokovic está aqui, Djokovic teria uma linha paralela, não é? Portanto, para jogar, e teria uma linha cruzada, na curta cruzada, para fazer o passing shot. Não é? Portanto, e se ele tiver à espera que o jogador realmente venha à rede com a bola aberta. E quando não está à espera, normalmente tem resposta ao primeiro serviço, o jogador tem tendência para responder no meio, para responder central, para conseguir fechar o corte, não é? Portanto, de modo que o outro jogador não consiga abrir tanto o corte de seguida, ou fazer uma resposta centralizada um bocadinho mais sobre um dos lados, não é? Portanto, com o objetivo de insistir um pouco mais no ponto mais fraco, ou fechar um pouco mais o corte para a segunda bola. Portanto, neste caso, como não é? Portanto, sendo apanhado de surpresa, o Djokovic irá fazer uma resposta mais central, que é o caso, não é? Portanto, e é perfeita para o Federer fazer e dar a sequência, portanto, ao vôlei para o lado contrário. Portanto, o serviço, não é? Portanto, que normalmente dá mais oportunidade, dá uma resposta mais centralizada, que ajuda em termos de ângulos, não é? Portanto, ângulos de fecho de ângulos, não é? Portanto, para conseguir ter um vôlei numa zona mais central, não é? Portanto, e mais utilizado também em pares, é o serviço OT, não é? Portanto, é o serviço OT, em que aqui o jogador basicamente vai provocar, neste caso o Berdych, vai fazer um serviço OT. Também já apresentámos a situação no passado, na ação 2, na ação O2, não recordo, portanto, em que o jogador vai servir OT e a seguir vai tentar fazer uma mudança de batimento. Basicamente, um serviço OT que é sobre a direita de Zverev e a seguir a segunda bola sobre a esquerda, não é? Portanto, tentando com que ele não só o contrapé, não é? Portanto, e a mudança de pés que é necessária ao fazer estes dois tipos de serviços, mas também a mudança de batimentos. Não é? Portanto, não dando a bola para o batimento para o qual o jogador já está virado e que já executou uma execução. Os jogadores, normalmente, quando executam mais do que uma, duas, três, vão construindo confiança. Não é? Portanto, nesse batimento, se tiverem que estar constantemente a alterar e a mudar, não é? Portanto, o tipo de batimento, obviamente, tem menos confiança no mesmo. Portanto, ver aqui a situação, temos aqui o Berdych no T, né? A seguir a segunda bola sobre a esquerda, né? Portanto, e bastante funda, mas teve que ser ligeiramente para cima, como eu disse a última vez, né? Portanto, e permite com que o Zverev consiga colocar uma bola, né? Numa zona bastante difícil, né? Portanto, complicada. Aqui o Zverev a fazer também, do ponto de vista de situação com o outro estar na rede, né? Portanto, fazer aquilo que nós chamamos um passing shot a dois tempos, né? Portanto, que é, no fundo, colocar esta bola na zona dos pés, né? Portanto, e seguir a isso, agora o jogador é obrigado a levantar um pouco mais a bola, não é? Portanto, e há a situação de fecho, não é? Portanto, do lado contrário. Aqui, no início de ponto, em terra batida, apesar de ser um serviço ao corpo, não é? Portanto, Nadal com o Nishikori, em que basicamente é um serviço ao corpo, reparem como o Nishikori tem que tirar o corpo da bola,
né? E essa bola acaba por ser mais lenta, né? Portanto, para o Nadal começar a dominar a direita. Temos aqui uma opção, se calhar, menos positiva, né? Do ponto de vista de subida à rede. Mas aqui estamos focados mais no início do ponto, no início do ponto ao corpo, não é? Portanto, a bola vem mais lenta, vem central e funda, mas vem mais lenta, e o jogador pode começar a dominar, não é? Portanto, aqui ele não quis jogar sobre a direita dele e acabou por sofrer o passing, não é? Portanto, na subida, na tentativa de subida à rede, só por mais uma vez para enfatizar a importância da, do peso do corpo, reparem, não é? Portanto, nesta imagem nós conseguimos ver, e isto é o que nós queremos procurar normalmente quando fazemos serviço ao corpo, não é? Portanto, que o adversário não consiga meter o peso sobre a bola e tenha de tirar o peso da bola. E se o jogador conseguir tirar o peso da bola, não é? Portanto, a bola vem mais lenta e dá mais oportunidade a quem serviu para conseguir começar a dominar o ponto. Atenção que a qualidade, grande parte da qualidade do serviço ao corpo vai ser não posso para a zona em que o corpo está, no momento em que estamos a começar a servir, mas para a zona em que nós adivinhamos que o corpo vai estar. Não é? Portanto, o que quer dizer, o jogador, quando está a preparar-se para a resposta, está sempre numa movimentação mais frontal, ou há jogadores que naturalmente fazem um passo duplo para fugir à esquerda, não é? Portanto, um ou outro que foge à direita e que bate à esquerda, não é o mais comum, mas principalmente tênis masculino fogem um pouco mais à esquerda para bater à direita, para ir à procura da direita, não é? Portanto, a ideia do serviço ao corpo, eu costumo dizer que não é para a zona em que o corpo está, é para a zona em que o corpo vai estar, não é? Portanto, que é importante esta passagem, não é? Portanto, de ideia, à procura realmente desta situação em que o jogador não consegue ser agressivo, não é? Portanto, e que dá a oportunidade da primeira bola, não é? Portanto, podemos definir posição, precisão, não é? Potência, spin, altura, aquilo que for mais adequado do ponto de vista tático, não é? Portanto, de acordo com de acordo com a estratégia que está planeada, não é? Portanto, para um determinado encontro. Portanto, a situação do serviço ao corpo é outra delas, não é? Portanto, aqui, outra situação desde o serviço, não é? Portanto, do Tsonga com o Curry, em que desde o início do ponto à procura do ponto mais fraco do adversário, e vai fazer isso no serviço, na primeira bola, na segunda bola, durante o ponto todo, praticamente, não é? Portanto, não deixando que o jogador aplique, não é? Portanto, o seu ponto mais forte. Aqui, não é? Portanto, serviço sobre a esquerda. Portanto, aí, ponto mais forte sobre o ponto mais fraco, a direita sobre a esquerda. Novamente, direita sobre a esquerda, vem para a rede, primeiro vôlei, mantém na esquerda, não é? E depois a seguir consegue fechar para o lado contrário. Não é? Portanto, vamos ver novamente, não é? Portanto, a decisão, isto era um match point, não é? Portanto, para o Curry. Portanto, não é? Portanto, o Tsonga vai à procura da direita, direita sobre a esquerda, não é? Portanto, approach sobre a esquerda, não é? Portanto, vôlei sobre a esquerda, curto, não é? Mais uma situação também de rede, não é? Portanto, e de ataque, e a seguir, não é? Portanto, vôlei para o lado contrário. Que é uma das situações de ataque também, que é o ponto mais forte sobre o ponto mais fraco, ou seja, quando o jogador vai à rede, ponto mais forte sobre o ponto mais fraco, fundo, seguido de vôlei curto, não é? Portanto, obrigando o jogador a entrar para dentro do campo e depois tentar fechar para o lado contrário. Portanto, aqui uma combinação de, acima de tudo, duas situações. Início do ponto, não é? Situação de ataque. Não é? Portanto, início do ponto, serviço na esquerda, ponto mais forte, o ponto mais fraco, e depois a seguir, situação de ataque, bola curta, ponto mais forte, o ponto mais fraco, e vôlei curto, não é? Depois a seguir com o vôlei de finalização. A seguir é isso. Aqui, obviamente que, como eu disse de entrada, não é? Portanto, quando temos um determinado padrão, em determinados padrões, temos sempre que ter alguma percentagem de variação, e essa variação vai fazer com que o adversário esteja sempre a adivinhar um pouco aquilo que pode acontecer, não é? Portanto, aqui vemos a situação do time com a Nishikori, em que, basicamente, não é? Portanto, o jogador pode entrar, podia ser agressivo, não é? Portanto, mas o Nishikori acaba por fazer o amorti, né? Portanto, o Chico a servir, o time a responder, né? O time é extremamente rápido no fundo do corte, não é? Portanto, tem os dois lados bastante eficazes em terra batida, pessoalmente, não é? Portanto, o que significa que numa opção de bola curta, não é? Portanto, uma bola agressiva para um dos lados, não é? Portanto, se calhar arriscava-se mais a levar um passing shot, não é? Portanto, e o facto do time ter recuado automaticamente, não é? Portanto, a seguir à resposta, não é? Reparem aqui,
não é? Portanto, no momento em que leva, não é? Portanto, faz a resposta, não é? Uma resposta e a seguir, não é? Portanto, acaba por recuar no campo, não é? Portanto, faz um split atrás, o que faz com que o Nishikori, em vez de fazer uma bola agressiva para um dos dois lados, não é? Portanto, chama-o à frente, não é? Portanto, como variação. Não é? Portanto, o que tem, não é? Acaba por ter bastante resultado. Aqui, não é? Portanto, um batimento de serviço-rede com variação também, não é? Portanto, aqui uma situação, não é? Normalmente não é isto não é o vôlei, não é o primeiro vôlei mais habitual, não é? Portanto, se estão a fechar o corte, não é? Novamente, serviço mais por dentro do corpo, e principalmente sobre a esquerda, sabendo que a esquerda normalmente vem em chip, não é? Portanto, ele aproveita e entra no campo, não é? Portanto, para chamar o jogador à rede, neste caso, acaba por fechar o ponto, ou mesmo. Aqui são algumas situações, não é? Portanto, de serviço que estamos a demonstrar ali. Nós, obviamente, para conseguir que os jogadores consigam executar estas situações, como eu disse de início, serviço aberto, não é? Portanto, dos dois lados, um pouco mais slice do lado direito, um pouco mais kick do lado esquerdo, serviço só T dos dois lados, não é? Portanto, um pouco mais chapado ao kick do lado direito, um pouco mais chapado ao slice do lado esquerdo, não é? Portanto, serviço ao corpo, que pode ser dos três tipos, dependendo da situação, não é? Portanto, um bocadinho mais quicado sobre a zona do corpo no segundo serviço, não é? Portanto, há um serviço mais rápido, não é? Portanto, em pisos mais rápidos, mais chapado, ou mesmo em slice entrar sobre a esquerda, não é? Portanto, são tudo tipos de serviços que podem ser executados do ponto de vista tático. O jogador tem de ter determinados elementos técnicos, não é? Portanto, para conseguir executar isto. Portanto, um jogador com uma pega continental, só com uma pega continental é que vai conseguir realmente executar os diferentes tipos de efeitos que nós queremos que eles consigam executar, não é? Portanto, dentro deste tipo de batimentos, não é? Portanto, controle de lançamento é algo extremamente importante. Nós já falámos sobre isto quando falámos do desenvolvimento do workshop, desenvolvimento técnico, não é? Portanto, os diferentes tipos de lançamento numa fase inicial para os diferentes tipos de efeito no serviço. Depois, à medida que o jogador vai se desenvolvendo, vai tentando camuflar esses lançamentos, de modo a definir e à medida que as pernas vão trabalhando mais, não é? Portanto, para essa execução. Uma correta posição de energia, não é? Portanto, para conseguir, há quem chame posição de troféu, não é? Portanto, a posição, eu chamo posição de energia, que é a posição antes realmente de nós conseguimos criar e produzir, não é? Portanto, a energia que nós queremos para um determinado batimento. A rotação ombro sobre ombro vai ser muito relacionada com o trabalho da perna atrás, portanto, os dois pés a trabalharem no serviço, para conseguir a rotação das pernas no serviço, para conseguir ganhar maior impulsão e conseguir criar maior aceleração da raquete, não é? Portanto, rápida recuperação de equilíbrio para a posição de atenção, logo a seguir ao serviço, portanto, o serviço tem de estar ligado com uma segunda bola, não é? A não ser que seja um as, não é? Portanto, a bola não volte, obviamente que não podemos contar com isso quando fazemos o serviço. Portanto, logo a seguir ao serviço, está numa posição de equilíbrio e de split step para conseguir responder com eficácia à segunda bola, não é? Portanto, ou seja, à bola de resposta, não é? Portanto, por parte do adversário, e executar uma terceira bola, não é? Portanto, com eficácia. Ou seja, a segunda bola do servidor, não é? Portanto, com eficácia, seja o primeiro ou seja o segundo serviço. Não é? Portanto, rapidez em se colocar, não é? Portanto, para bater a primeira bola com a sua pancada mais forte, ir à procura do seu ponto mais forte, principalmente quando discuta ao primeiro serviço, não é? Portanto, a partir de um determinado nível, os segundos serviços, obviamente, vão ser atacados, portanto, será ao contrário. Falamos falar um bocadinho sobre isso quando falamos da resposta. E a escolha, não é, portanto, adequada do padrão de apoio, não é? Portanto, aberto ou fechado para a primeira bola, de acordo com a altura da bola, não é? De acordo com a velocidade da bola, de acordo com a zona em que o jogador consegue bater a mesma no campo. Não é? Portanto, no corte, escolha do trabalho de pés adequado e depois, obviamente, não é? Portanto, relacionada com a direção, já lá vamos aqui a bocado. Portanto, isto da parte dos elementos técnicos que servem de suporte para o jogador, quando está a servir, conseguir realmente executar as situações que nós falámos em condições. Portanto, isto, obviamente, que deve ser trabalhado antes, nas fases anteriores, estes aspectos como elementos básicos, mas obviamente que não vão estar perfeitos, não é? Portanto, aos 10, 11, 12, 13 anos, portanto, há muita coisa para melhorar, a base tem de lá estar, mas depois, à medida que o jogador vai trabalhando a situação de jogo e vai percebendo também ainda mais a razão pela qual tem de fazer isto ou aquilo, à medida que o nível de jogo vai subindo, nós temos também de dar espaço e dar tempo para continuar a trabalhar estes aspectos e melhorar, não é? Portanto, neste aspecto, melhorar, fazer upgrades, digamos assim, não é? Portanto, destes aspectos, de modo a que ele consiga executar as situações de jogo, não é? Portanto, com melhor qualidade dentro dos encontros. Mas, obviamente, que há elementos físicos, não é? Portanto, por trás,
disto, o fortalecimento dos músculos agonistas e antagonistas, já falámos no workshop de físico, não é? Portanto, são responsáveis pelo gesto, não é? Portanto, de arremesso, peitoral, com os forçadores como travão, não é? Do movimento, não é? Portanto, vai ser importante para conseguir gerar maior velocidade da raquete, não é? Portanto, e conseguir, com maior velocidade da raquete, maior efeito, maior kick, maior abertura do corte, não é? Portanto, maior efeito no slice também, não é? Portanto, maior abertura do lado direito, não é? Portanto, maior abertura ao centro, portanto, todos estes aspectos vão ajudar e vão potenciar a situação tática. O trabalho do corpo para a transferência de energia, não é? Portanto, energia elástica, não é? Portanto, ao ciclo muscular, alongamento e encurtamento, ser capaz de potenciar a mesma para aumentar a velocidade de raquete e aumentar a velocidade de movimentação logo a seguir ao serviço no split step, não é? Portanto, para a sequência, para a bola seguinte. Força rápida, não é? Portanto, dos membros inferiores, para a explosão e capacidade de movimentação, não logo a seguir ao serviço, mas também no serviço, para conseguir gerar a energia do sol e transferir essa energia sobre a raquete, não é? Portanto, a agilidade, portanto, para a segunda bola, especialmente quando no segundo serviço o jogador não é capaz de estar um pouco mais em defesa. Flexibilidade geral do ponto de vista de prevenção de lesões na situação de serviço, não é? Portanto, com o objetivo de que o jogador consiga fazer vários serviços e estar bem trabalhado e conseguir trabalhar a situação várias vezes para melhorar na mesma. E, obviamente, velocidade de execução, portanto, no serviço em si, não é? Portanto, relacionado com todos os aspectos que vimos anteriormente, não é? Portanto, mas também com a velocidade de execução ao nível dos membros inferiores, para se conseguir colocar bem na bola, na segunda bola, antes de realmente realizar esse ataque em condições. Em termos de elementos táticos, não é? Portanto, alguns elementos táticos, temos a capacidade de colocar o serviço nas três áreas, não é? Portanto, usando os lados, com os diferentes tipos de efeito, não é? Mas principalmente aqueles que nós falámos que são os principais para cada uma das direções. A capacidade de esconder o lançamento, não é? Portanto, à medida que vai evoluindo mesmo, portanto, a rapidez de colocar corretamente para a segunda bola, a colocação, não é? Portanto, da segunda bola com precisão, não é? Portanto, a seguir a segunda bola, digo aqui a segunda bola do servidor, não é? Portanto, aqui às vezes a terminologia varia um pouco, não é? Portanto, em termos de segunda bola, a segunda bola do servidor ou a segunda bola do ponto. A segunda bola do ponto é a resposta, não é? Portanto, a segunda bola do servidor é a bola a seguir à resposta, não é? Portanto, a capacidade de variação da velocidade do serviço, ou seja, ser capaz de conseguir fazer com colocação a diferentes ritmos, não é? Portanto, com diferentes efeitos a diferentes ritmos. E isto também vai criar, não é? Portanto, diferentes tipos de reação da resposta, não é? Portanto, e vai aumentar o grau de dificuldade de quem responde, não é? Portanto, nós ao trabalharmos uma situação tática, nós não devemos fingir apenas ao trabalho dessa situação tática, mas devemos trabalhar os elementos que vão ajudar a potenciar a qualidade dessa situação tática, não é? Portanto, a médio e longo prazo. Se faltar algum destes elementos, obviamente que o jogador não vai estar a atingir o seu máximo potencial dentro daquela situação tática específica, não é? Portanto, como consequência, não vai ter tanta eficácia, e no mesmo como consequência, a partir de um determinado nível, não vai conseguir obter os resultados que poderia realmente obter, não é? Portanto, se estivesse a trabalhar nestas áreas de intervenção, não é? Portanto, e melhorando as mesmas. Quando falamos de resposta ao serviço, não é? Portanto, temos de falar de um dos aspectos fundamentais antes da mesma, que está relacionado com os apoios dinâmicos. Nós não temos, já falámos um bocado sobre os apoios dinâmicos nas duas apresentações, nas três apresentações anteriores, basicamente, nos três workshops, não apresentações, nos três workshops anteriores, não é? Portanto, no princípios da base ao topo, no desenvolvimento técnico e no desenvolvimento físico. Vou abordar aqui rapidamente para fazer a ligação à resposta. Portanto, a resposta ao serviço de uma fase mais embrionária, digamos assim, é uma direita ou uma esquerda, é um slice, é um batimento que os jogadores normalmente estão a desenvolver, não é? Portanto, em simultâneo com o jogo. Isto porquê? Porque o serviço não tem ainda uma expressão muito elevada quando o jogador tem 8 anos, 9 anos, 10 anos, não é? Portanto, o serviço pode ser mais arqueado, normalmente, não é? Portanto, com os campos mais adaptados, obviamente que pode já haver bons serviços e bastante bons serviços, mas não tem ainda uma expressão muito elevada, não é? Portanto, quando o serviço começa a ganhar maior dimensão, quando o jogador começa a ganhar maior potência, começa a ganhar mais altura, começa a ganhar maior controle de pega de martelo, maior controle do efeito e dos lançamentos, não é? Portanto, aí o serviço começa a ganhar mais variedade. E quando começa a ganhar mais variedade e mais velocidade e mais amplitude, obviamente que o que se passa ao nível dos apoios, não é? Portanto, é extremamente importante para que o jogador consiga responder de forma eficaz. Portanto, e essa resposta, não é? Portanto, da forma eficaz,
grande parte desta capacidade para apoiar em diferentes pernas, capacidade para conseguir transferir energia, não é? Portanto, de diferentes formas ao longo de de um batimento, mas especialmente ao longo de uma resposta ao serviço, neste caso, que é o que estamos a falar agora. Portanto, nós temos, de um modo geral, em termos de classificação, nós temos diferentes tipos de padrões, não é? Portanto, de apoios dinâmicos. Temos o transfer na passada, né? Aquilo que nós vemos um pouco aqui o Djokovic na imagem, não é? Portanto, temos o transfer a bolas altas, temos o transfer a bolas curtas e altas, não é? Portanto, em que o jogador basicamente transfere na passada sem parar, o outro transfere, o jogador apoia e depois entra sobre o corte, não é? Portanto, transfere à frente a bolas altas. E o transfer no vôlei, que basicamente é o primeiro vôlei a caminho da rede, não é? Portanto, que o jogador vai à procura da perna de fora e depois faz a transferência. Portanto, podem ver o primeiro workshop, né? Portanto, em que falamos um pouco mais sobre isto. Isto em relação aos batimentos padrão de transfer, ou seja, quando estamos a falar de resposta ao serviço, se um jogador está numa posição de resposta e a bola vem mais aberta a um dos cantos do quadrado de serviço, não é? Portanto, isso será mais um transfer na passada. Portanto, basicamente, o jogador vai fazer um split step e vai fazer um batimento muito semelhante àquilo que vem aqui o Djokovic, não é? Um transfer na passada. Se tiver um serviço mais quicado, que levanta mais, não é? Portanto, o jogador pode ir atrás, obviamente, para responder, não é? Portanto, mas na maior parte dos casos pode entrar para dentro do corte e fazer aquilo que nós chamamos de transfer a bolas altas, que é a procura da perna de fora, não é? Portanto, e depois entrar na bola no ponto mais alto, não é? Para ser mais agressivo nessa bola. As outras duas não são tão, obviamente, a resposta ao serviço. Portanto, estas duas primeiras seriam aquelas mais enquadradas dentro da resposta ao serviço. Dentro do padrão aberto, não é? Portanto, mais em open stance, temos a posição aberta, bolas fundas e laterais. Basicamente, uma bola que nós queiramos responder, que não seja demasiado rápido no serviço, mas que não tenhamos tempo de fechar e que pode ter mais vantagem, não é? Portanto, bater a posição aberta, normal. Não é? O duplo pivô, em que se dá uma resposta aos primeiros serviços chapados. Não é? Portanto, serviço mais chapado numa zona do corpo, na zona de batimento, o jogador basicamente vai baixar o centro de massa, vai fletir e vai conseguir fazer uma resposta em condições. Não é? Portanto, e depois o passo duplo lateralizado, uma bola mais rápida no primeiro serviço, um dos cantos do corte, não é? Portanto, que um serviço que não levante tanto, que seja mais baixo, ou um piso mais rápido, não é? Portanto, terá de ser uma resposta, uma espécie de bola duplo pivô, no fundo, mas é um duplo pivô com um passo lateral de ajuste, não é? Portanto, com o corpo a mover-se para um dos lados, para conseguir executar a situação de resposta em condições. Depois temos batimento em padrão fechado, quando há tempo para isso, não é? Portanto, que é o pivô uma perna, uma bola mais lenta, o jogador pode entrar normalmente, uma bola mais lenta, mais curta, depois os outros já não são, não é? Portanto, o segundo não é aplicável à resposta, uma resposta a bolas rápidas, um jogador bastante alto, se tiver tempo para fechar, não é? Portanto, consegue ter um bocadinho maior de precisão, não é? Portanto, pode ter um pouco mais de precisão da bola. À medida que o nível vai subindo, esse tempo para fechar é cada vez menor, obviamente, não é? Portanto, a situação do padrão aberto torna-se cada vez mais importante. Razão pela qual eu mostro-vos aqui, antes disso, desculpem, portanto, temos aqui na resposta ao serviço, não é? Portanto, os padrões técnicos, que é o que eu estava a falar há bocado, não é? A resposta aos padrões táticos, normalmente mais comuns, não é? Portanto, normalmente quando respondemos do ponto de vista de padrões técnicos associados à resposta, para conseguir depois ter uma resposta com um determinado nível de colocação de bola, não é? Portanto, com determinada ideia tática, não é? Portanto, quando fazemos serviço chapado ou em slice, normalmente fazemos uma resposta de duplo pivô, portanto, a bola normalmente vem mais rápida e mais baixa, portanto, o jogador vai baixar um pouco o centro de massa, não é? Portanto, ou uma resposta de apoio, em batimento em um bloqueio normal, não é? Portanto, ou se a bola for um pouco mais aos cantos do corte, não é? Portanto, aos cantos do corte, desculpa, aos cantos do quadrado de serviço, neste caso, não é? Portanto, será mais um transfer na passada. Quando falamos de um serviço top spin, não é? Portanto, o jogador normalmente tem duas formas de responder principais, ou entra para dentro do campo, faz um transfer a bola alta, bolas altas, ou sai, não é? Portanto, e basicamente procura os apoios mais que gosta mais naquele batimento, se tiver tempo, não é? Portanto, e faz e com os quais tem mais eficácia e faz um batimento normal, não é? Portanto, relacionado com esses apoios. Quando falamos de padrões estáticos, não é? Portanto, em relação ao serviço chapado em slice, normalmente é um serviço mais difícil de responder e, como tal, tem maior porcentagem de erro. Tendo maior porcentagem de erro, nós vamos tentar responder à bola mais centralizada no corte. Não é? Portanto, normalmente a segunda bola, se tivermos a oportunidade para isso, não é? Portanto, tentamos abrir um pouco mais o corte para tentar
transformar uma situação de defesa numa situação neutra, neutralizar o jogador para depois eventualmente poder passar para uma situação de ataque. Não é? Portanto, isso normalmente consegue-se com a bola tirando o adversário da zona do centro do corte, não é? Portanto, e por isso é que eu digo uma bola cruzada, normalmente, ou se houver um ponto fraco mais claro, não é? Portanto, o jogador tentar obrigá-lo a jogar, tentar obrigá-lo a jogar desse ponto. Muitas vezes a forma mais fácil de obrigar o jogador a jogar no ponto mais fraco é abrir primeiro para o ponto mais forte, porque ele normalmente está a cobrir essa zona, abrir primeiro para o ponto mais forte e depois então jogar para o ponto mais fraco, não é? Portanto, se houver a oportunidade disso. Quando estamos a falar de serviço em top spin, aí sim já podemos ser mais agressivos, não é? Portanto, um, e se podemos ser mais agressivos, normalmente o padrão base é um padrão agressivo, mas é um padrão agressivo percentual. E o que é que quer dizer? Normalmente a tendência normal nos serviços, na resposta ao serviço, é que o jogador esteja um bocadinho atrasado no batimento. Portanto, vamos procurar as zonas do corte em que se o jogador estiver um pouco atrasado no batimento, a bola ainda vai dentro do corte. Não é? Portanto, ou seja, se a bola tiver um serviço mais aberto, não é? Mais levantado, normalmente o jogador vai entrar nessa zona cruzado, nessa bola cruzada. Não é? Portanto, vai ser agressivo cruzado. Se atrasar-se um pouco, a bola sai no meio. Não é? Se a bola for no T, não é? Portanto, normalmente o jogador vai entrar nessa bola em inside in. O que significa que se estiver um pouco atrasado, a bola vai no centro do corte. Não é? Portanto, ao passo que se o jogador tivesse uma bola fora e fosse no paralelo, está um bocadinho atrasado, a bola sai fora. Não é? Portanto, dentro destes padrões, não é? São padrões de regularidade, que depois, obviamente, precisam de ser variados, não é? Portanto, para que o outro jogador não saiba exatamente o que é que vai acontecer em todas as situações. Obviamente, esse é o padrão mais adequado, não é? Portanto, o jogador vai conseguir responder quanto melhor conseguir ler aquilo que o outro vai fazer. Não é? Portanto, há uma análise tática que pode ser feita a anterior em níveis mais elevados, não é? Portanto, em relação à percentagem de bolas que normalmente o jogador serve para um lado ou serve para o outro, não é? Portanto, dentro do seu DNA, digamos assim, DNA. Um, mas obviamente que a capacidade, não só essa informação, mas depois a capacidade para conseguir ler quando o jogador está a servir é extremamente importante, não é? Portanto, para o desenvolvimento do mesmo a médio e longo prazo. Aqui, um aspecto que nós falámos na parte técnica, que eu vou rever, porque um dos aspectos fundamentais para conseguir ter uma resposta de qualidade, não é? Portanto, é precisamente o domínio da perna de fora. Temos aqui dois exercícios que eu já vos tinha apresentado nos outros workshops, não é? Portanto, dois exemplos, não é? Portanto, aqui um exemplo de um exercício sempre com a perna de fora e a torção do tronco, não é? Portanto, isto vai ser importante para todos os padrões que saem a seguir. Tá bem? Portanto, aqui um exemplo da Sharapova, não é? Portanto, a trabalhar o slide com a perna esquerda. Isto é numa situação de jogo, obviamente, para ser de uma situação difícil, mas o trabalho com esta perna, não é? Portanto, e com a outra perna aqui à esquerda, perna esquerda, que normalmente é porque é não dominante, normalmente de grande parte dos jogadores, não é? Portanto, é aquela que normalmente às vezes precisa ser um pouco mais trabalhada para equilibrar, não é? Portanto, com a outra, situação que normalmente torna-se um pouco mais difícil. Mais uma vez o trabalho dos elementos, não é? Portanto, os elementos que nós falámos há bocado em relação ao serviço, também haverá elementos sobre a resposta, não é? Sobre o fundo, etc. Depois há elementos de uma forma geral, não é? Portanto, a combinação destes aspectos todos. É extremamente importante trabalhar estes elementos quando fazemos trabalho mais fechado e o trabalho físico, etc. Não é? Portanto, nós abrirmos, não é? Dentro da situação de jogo, não é? Portanto, vemos quais é que são as dificuldades principais do jogador em causa, não é? As dificuldades e as facilidades, e depois fechamos, vamos melhorar aquilo que tem de ser melhorado. Nesta fase ainda estamos a melhorar aquilo que tem de ser melhorado. Não é? Portanto, uma fase mais a posteriori, continuamos a melhorar de forma camuflada, não é? E vamos tentar potenciar para ganho de confiança, não é? Portanto, do próprio jogador em relação a fazer aquilo que realmente sabe fazer bem. Não é? Portanto, nós estamos a falar aqui, acima de tudo, entre os 10 e os 14 anos, entre os 11 e os 14 anos, não é? Portanto, é fundamental trabalhar estes elementos todos ao longo do tempo, mas principal. Aqui um vídeo que já vos mostrei no último workshop, não é? Portanto, em que no fundo passa aqui pelos padrões principais da resposta. Portanto, o passo lateral para conseguir responder na zona central, depois sai do lateral para vários sítios. O a seguir é o passo lateral para tirar o corpo da bola. Aqui é a passagem do peso sobre a bola, não é? Portanto, aqui a bola, o duplo pivô, não é? Depois a seguir o transfer na passada, tanto para um lado como para o outro, com o passo lateral e a entrada, não é? Portanto, estas situações, não é? Portanto, serão situações que vão ser aqui passo lateral, tira o corpo da bola, aqui, desculpem, põe o corpo da bola, aqui tira o corpo da bola, aqui a passagem de peso, não é? Portanto, a entrada sobre a bola, aqui o duplo pivô, bolas mais rápidas e mais baixas, primeiro serviço, e aqui bolas mais abertas.
né? Portanto, em resposta, em padrão de transfer. Né? Portanto, faltava aqui o transfer à frente, né? Bolas mais arqueadas. Né? Portanto, é extremamente importante nós irmos desenvolvendo estes padrões desde a base, como já falámos anteriormente na parte física e na parte técnica, né? Portanto, depois para conseguirmos aplicar os mesmos, não só no fundo de corte de situações em que acontecem dentro da mesma ideia, mas também igualmente, né? Portanto, nas situações de resposta ao serviço, que é aquilo que estamos a falar aqui agora. Não é? Portanto, são o mesmo tipo de padrão de trabalho de pesca que vão ser aplicado, vai ser aplicado numa situação de fundo, de modo geral, em situações mais rápidas, quando a bola vem mais rápida, quando a bola é mais arqueada, quando a bola, não é? Portanto, vem mais aberta, vai ser a mesma ideia daquilo que vamos aplicar depois na resposta ao serviço. Por isso é importante nós começarmos a trabalhar estas situações para o fundo de corte e depois fazer transfer para a resposta ao serviço e dizer assim, ok, quando a bola vem mais rápida, quando a bola vem mais rápida, nós trabalhamos de uma determinada forma. Não é? Portanto, quando a bola vem mais lenta, nós trabalhamos de outra forma. Não é? Portanto, quando a bola vem mais, não é? Portanto, mais arqueada, se queres ficar dentro do campo, faz isto. Ok, agora passamos para a resposta. A bola vem mais em kick. É semelhante a qual situação que trabalhaste antes? Bola mais alta, ok, então entra, transfere. Quando a bola mais rápida, é semelhante ao quê? Bola vermelha, baixa e bloqueia. Não é? Portanto, a bola vem mais aberta, não é? Portanto, faz o passe e entra. Sempre com transferência de peso sobre a bola, não é? Portanto, com um pouco de transferência antes da execução do batimento. Aqui, neste caso. Temos aqui uma resposta padrão a serviços abertos. Como eu disse, normalmente os serviços abertos respondemos de forma cruzada, não é? Portanto, agressivo, cruzado. E não interessa se o adversário sabe, não é? Portanto, onde é que a bola vai, depois aqui este ponto, não é? Portanto, é dos pontos dos highlights, mas não é? Portanto, não interessa se o adversário sabe para onde é que a bola vai, não é? Portanto, se essa execução for feita com um nível de qualidade, não é? Portanto, bastante elevado, não é? Portanto, o jogador, mesmo sabendo, ainda vai ter que correr para essa bola, nesta situação, não é? Portanto, uma bola cruzada, tira ou sai para fora do campo, neste caso aproveita para subir à rede, não consegue fechar, depois acaba por fechar com um contrapé, não é? Portanto, aqui o jogador tenta ganhar a recuperação, a Radwanska, tenta ganhar o centro do corte, pensar que ali ia abrir para o lado contrário, e aqui o fator surpresa, não é? Portanto, jogar no contrapé da Radwanska, neste caso a Kuznetsov vai jogar no contrapé da Radwanska. Né? Portanto, é que esta bola, obviamente, um volley alto de esquerda não muito comum, né? Portanto, não tão comum no ténis feminino, e aqui esta bola, né? Portanto, a bola que fecha o ponto com o contrapé na passada, né? Um pouco fora dos padrões habituais, não é? Portanto, percentagem que acaba por ganhar outra jogadora de surpresa. Temos aqui a resposta ao T para os serviços, a resposta inside in, desculpem, para os serviços ao T, né? Portanto, o serviço aqui é mais corpo, mas é corpo T, né? Reparem a resposta nesta zona, como tínhamos falado, porque se o jogador ficar atrasado, a bola sai um pouco mais aqui que ainda dentro do campo, né? Portanto, se o jogador aponta para ali, apontasse para ali a resposta, se o jogador apontasse para aqui a resposta, né? Portanto, se estivesse atrasado, a bola sairia nesta zona. Portanto, a seguir a isso um rallying, né? Portanto, aqui a fechar mais o corte. E depois na passada, não é? Portanto, entrando, fazer uma mudança de ritmo, consegue fechar o ponto. Não é? Mas aqui, portanto, o vídeo é mais para mostrar o início do ponto. Aqui um padrão de resposta, não é? Portanto, uma bola um bocadinho diferente, que é uma bola um pouco mais ao corpo, mas o jogador sai, não é? Portanto, sai da bola para conseguir realmente fazer o padrão cruzado, não é? Portanto, foi aquilo que nós falámos, aquilo que nós falámos anteriormente. Depois a seguir entra numa situação de rallying, em que, tal como a situação que vamos ver mais à frente, depois no fundo do corte, não é? Portanto, à procura sempre um pouco mais do ponto mais fraco da jogadora para fazer duas ou três bolas e seguir o ponto mais forte na passada, não é? Portanto, sempre em movimentação, okay? Neste caso com o slice, tentando baixar o ritmo, baixar a altura da bola, não é? Portanto, aumentando o grau de dificuldade, tentando aumentar o grau de dificuldade em relação a esta bola. Portanto, nós temos padrões de resposta, mas depois temos também, não é? Portanto, obviamente, que os fatores de surpresa, não é? Portanto, determinadas bolas em que não são dentro destes padrões, não é? Portanto, mas se o jogador sente que realmente consegue fazer e consegue marcar a diferença na bola, na bola em causa, não é? Portanto, aí pode fazer e deve fazer, e, não é? Portanto, como eu disse, estes padrões acabam por o outro jogador que tem um plano estudado e sabe exatamente o que o outro normalmente faz nessa situação, não é? Portanto, acabam por criar soluções de ruptura. Soluções de ruptura que são positivas, não é? Portanto, principalmente quando correm bem, não é? Portanto, com o objetivo de criar imprevisibilidade no seu padrão de jogo. Não é? Portanto, temos aqui uma situação, não é? Portanto, que é esta aqui, não é? Na resposta, mas ainda vou lá a seguir,
não é? Portanto, uma esquerda paralela na resposta. Aqui, o Nishikori acaba por responder fundo, não é? Portanto, tendo a ideia de resposta ao centro do campo, não é? Portanto, à procura do ponto de neutralizar o jogador, não é? Portanto, na resposta central. Vem aqui, portanto, não é? Portanto, neutralização e a seguir, não é? Portanto, o Djokovic faz o aberto-aberto, não é? Portanto, a coisa, e a seguir o Nishikori com esta bola paralela acaba por conseguir fechar o ponto. Aqui uma restituição de resposta em que o Djokovic procura uma bola mais arqueada sobre a esquerda do Wawrinka, não é? Portanto, e esta bola mais arqueada obriga, como nós vimos, o jogador ou a fazer um slice ou a entrar mais cedo no corte, que o Federer faz bastante, ou a sair do corte, não é? Portanto, à procura do ponto ideal de impacto para conseguir fazer um batimento em condições. Portanto, obriga o jogador a começar, no fundo, o Djokovic obriga o jogador a começar numa zona mais atrás do corte. Aqui o Wawrinka vai conseguir, começa atrás e depois consegue neutralizar e passar para a posição de ataque, mas a situação que estamos a ver aqui é, acima de tudo, a questão do serviço mais arqueado na esquerda, obrigou ele lá atrás, não é? Portanto, o Djokovic começa a dominar o ponto, depois gradualmente, não é? Portanto, o Wawrinka entra para dentro do campo, não é? Portanto, e a situação muda, não é? Portanto, e aí está um já em ataque, não é? Portanto, aí o Wawrinka ao ataque, não é? Portanto, e o Djokovic, não é? Um pouco mais à defesa, não é? Portanto, o Wawrinka a variar com bolas centrais, fechando o corte, não é? Portanto, antes de fazer mudança de direção, às vezes para o lado contrário, um, dando menos possibilidades a Djokovic de abrir o corte, não é? Portanto, com um dos seus batimentos. Portanto, aqui reparem, não é? Portanto, reparam o kick e a esquerda lá atrás, não é? Depois a seguir a sequência. Aqui o Wawrinka conseguiu neutralizar e já está em situação de ataque, não é? Portanto, o Djokovic com bolas centralizadas e fundas, com o objetivo de tentar puxá-lo para trás, mas o Wawrinka, não é? Portanto, apanhar muitas bolas na subida, não é? Portanto, pontos mais altos, tentando manter a pressão, não é? Até que realmente consegue retirar tempo suficiente e colocar o Djokovic, não é? Portanto, nesta zona do corte, não é? Portanto, para conseguir ele estar aqui dentro da zona da linha, não é? Portanto, fazer um batimento paralelo. Como dito há bocado, tinha dito há bocado, mas tinha-me enganado em relação ao vídeo, portanto, aqui sim, fator surpresa, também com o Nishikori, portanto, Nadal a fazer um serviço, e aqui o Nishikori vai à procura direita e entra, não é? Portanto, uma bola inside in, fora do corte, não é? Portanto, que é uma bola que normalmente não é uma bola dentro dos padrões principais, não é? Portanto, mas que, como surpresa, não é? Portanto, em determinadas situações, funciona bastante bem, não é? E realmente cria, não é? Portanto, criou neste caso ponto direto, não é? Podia ter criado a situação de domínio do ponto para poder depois ganhar um ponto no bola seguinte. Portanto, quando falamos de resposta, não é? Portanto, da mesma forma como nós falámos, não é? Portanto, em relação ao serviço, nós temos aqui vários aspectos, não é? Portanto, vão ser relevantes para o jogador que realmente conseguir fazer a resposta em condições. Uma delas é o split step de qualidade. Portanto, a qualidade e o timing do split step é sempre importante e ainda mais importante na resposta ao serviço, não é? Portanto, em que a bola vem mais rápida do que normalmente numa situação normal, não é? Portanto, jogo. Portanto, é extremamente importante que o timing do split step e a qualidade do split step sejam feitas com qualidade para que a resposta realmente tenha potencial para progredir para níveis mais elevados. Capacidade de leitura de serviço, não é? Portanto, o jogador, à medida que vai aprendendo sobre a execução do seu próprio serviço, vai percebendo também o que consegue ver no adversário. Não é? Portanto, se ele sabe precisamente em relação aos lançamentos, não é? Que o lançamento mais aqui normalmente é mais slice, que o lançamento é mais kick, se for mais, não é? Portanto, mais para trás, um pouquinho mais para a esquerda, etc. Não é? Portanto, o que vai acontecer é que o jogador, ao ver isso, em fases mais precoces, vai-se começar a habituar a conseguir perceber e a conseguir identificar onde é que o adversário normalmente vai servir, não é? Portanto, conseguir ler estas dicas da posição do próprio corpo, não é? Portanto, da posição do lançamento, da posição da raquete, da entrada da raquete sobre a bola, etc. Preparações curtas, não é? Portanto, obviamente é um aspecto fundamental quando a bola é mais rápida, e preparações curtas, acima de tudo, através da torção do tronco. Portanto, a preparação do fundo do corte também, mas no fundo o corte depende da velocidade da bola, não é? Portanto, no serviço, não é? Portanto, é mais em relação àquilo que nós chamamos de bola vermelha, que é a bola, não é? Portanto, de resposta a duplo pivô, a ser capaz de fazer o split e torção do tronco, não é? Portanto, para o lado da bola, não é? Portanto, utilização de timing, não é? Portanto, com os pontos de contacto ótimos para conseguir realmente transferir, aproveitar a energia da bola, não é? Portanto, e colocar a bola onde nós queremos.
do ponto de vista da resposta. Manutenção do equilíbrio, não é? Portanto, aqui o equilíbrio dinâmico vai ser desenvolvido desde a base, desde o início, não é? Portanto, do desenvolvimento do jogador, variabilidade dos apoios dinâmicos, não é? Portanto, aquilo que nós vimos há bocado, transfer no passado, o pivô, passo lateralizado, esses aspectos têm de estar dentro do jogador para que a resposta ao serviço seja com maior qualidade, não é? E ele consiga realmente responder com qualidade nestes aspectos todos. Elementos físicos, core, obviamente estabilização para conseguir responder, coordenação entre membros inferiores e membros superiores, não é? Portanto, e capacidade de diferenciação daquilo que está a passar em baixo daquilo que está a passar nos membros superiores, velocidade de reação complexa, ou seja, capacidade de leitura, no fundo, é isto, velocidade de execução, não é? Portanto, importante na capacidade, na velocidade de rotação, na velocidade de aceleração sobre a bola, a energia elástica mais ao nível dos membros inferiores, quando estamos a falar de resposta ao serviço, não é? Portanto, depois a força rápida, a velocidade da raquete, não é? E a seguir a força para a segunda bola, a seguir à resposta, não é? Portanto, para conseguir realmente executar, igualmente o core, não é? Portanto, todos os aspectos, não é? Portanto, para a segunda bola também. Os elementos táticos, não é? Portanto, a capacidade de colocar a bola na direção pretendida, que vai estar muito relacionado com os aspectos que vimos anteriormente, especialmente com o ponto de contacto, não é? Portanto, e preparação curta. Profundidade da bola, não é? Portanto, extremamente importante para manter o jogador atrás, na zona mais posterior do ataque. Capacidade de responder em bloqueio, slice ou batimento normal, portanto, ser capaz de ter várias opções, não é? Portanto, em termos de resposta ao serviço, para conseguir manter-se dentro do jogo, manter-se dentro do ponto, neste caso. Antecipação, no fundo, é a velocidade de reação complexa, que no fundo é a capacidade de leitura do serviço, não é? Portanto, falando de elementos físicos e técnicos. A capacidade para variar a altura da resposta, não é? Portanto, bolas um pouco mais arqueadas, bolas um pouco mais diretas, de acordo com a situação tática e as capacidades e as características do adversário, não é? Para conseguirmos explorar melhor alguns aspectos. A seleção do tipo de resposta, não é? Portanto, tipo de resposta não só em termos de trabalho de pés em relação à bola adequada, convém que seja o mais automático possível, significa que o jogador tem de ter isso no seu repertório motor anteriormente. Execução com qualidade dos vários padrões, não é? Portanto, a percentagem da resposta. Os jogadores, normalmente, quando têm mais facilidade na resposta, têm tendência para arriscar demasiado entre determinadas idades e acabam por perder muitos pontos diretos que podiam ser evitados se aguentassem um pouco mais. Não é aguentar do ponto de vista de manter a bola em jogo, como dizemos aos miúdos de 7 ou 9 anos, não é? Portanto, mas mais no sentido das opções táticas. Não é? Portanto, a mesma bola com a mesma intensidade pode ser batida na paralela, ou pode ser batida no meio, ou pode ser batida cruzada mais central, pode ser batida cruzada mais aberta, não é? Portanto, isto tudo o jogador tem de aprender a gerir do ponto de vista da percentagem e das situações de jogo em que se encontra, não é? Portanto, há situações de jogo, obviamente, em que pode arriscar mais, não é? Portanto, e há situações de jogo em que pode arriscar menos, não é? Portanto, e esse aspecto, não é? Portanto, é algo fundamental do ponto de vista de percentagem, não é? Porque vai ter um impacto muito importante no resultado, depois mais à frente. Temos assim a sessão 4 deste workshop de desenvolvimento tático da base ao topo, também. Portanto, na próxima sessão iremos abordar um pouco mais as situações com ambos os jogadores no fundo, não é? Portanto, e com o jogador na rede ou com o adversário na rede, situações de fundo, corte, ataque e defesa, não é? Portanto, dizendo com base em outra terminologia. Espero que tenha sido produtiva esta apresentação e até à próxima.